E o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, criou uma condição para aceitar a assinatura de um acordo não vinculante com a Safiel. Contei para vocês na manhã dessa quinta-feira que depois de 4 horas de reunião entre os idealizadores da Safiel e toda a diretoria do Corinthians, não houve a assinatura desse acordo não vinculante. Para decepção do pessoal da Safiel, o pessoal do Corinthians afirmou que é uma série de coisas que precisariam ser debatidas. Pois bem, a jornalista Marília Ruiz entrou em contato com o presidente Osmar Stabile e perguntou: presidente, qual seria a condição para que você assinasse esse contrato não vinculante? De acordo com Osmar Stabile, isso só acontecerá se a Safiel garantir que é capaz de quitar o financiamento do estádio corintiano. Dívida de algo na casa dos 640, 650 milhões de reais. Em outra oportunidade, os idealizadores da Safiel chegaram a dizer que poderiam conseguir essa quitação. Me parece mais uma tentativa do Osmar Stabile em minimizar, diminuir o efeito e a pressão que existe para que o Timão se transforme numa SAF nesse projeto de Safiel, que faria com que o clube não tivesse um dono específico, e sim milhares de donos, qualquer torcedor corintiano, com um custo bem pequeno, poderia adquirir uma ação, somando-se a essa ação, uma bolada que garantiria ao Corinthians condição de equacionar suas dívidas. Só para completar, registrar que todos os ingressos para Corinthians e Santos, domingo na Neoquímica Arena às 4 da tarde, já foram reservados pelo torcedor alvinegro. Só para atualizar vocês, o Forest, essa negociação que estava... Vamos lá. O Forest procurou o Corinthians e ofereceu 12 milhões de euros. O Corinthians respondeu que topa por 13 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Responsável por negociar em nome do André é o Diogo Silva, da Web Soccer. Mas o Corinthians está contando com a ajuda do Juliano Bertolucci para tentar convencer o Forest a melhorar as condições do negócio. O Diogo Silva, que é representante do André, me respondeu agora, às 18h57, que não há novidades sobre as tratativas, segue nesse impasse de o Corinthians ter mandado essa contraproposta que não agradou ao time inglês, tá bom? Nem há tanta pressa do Forest, porque o André nem pode ser utilizado nessa janela de transferências. O Forest estourou o limite de estrangeiros. Então, se tudo correr bem e o negócio for fechado, o André deve ir para a Inglaterra somente em janeiro. A pressa hoje é do Corinthians, porque uma venda poderia acelerar o processo de pagamento de dívidas internas, pagamento do transfer ban para permitir que o Corinthians busque reforços. O Leonardo Barbosa pedindo novidades sobre o Timão. Bora falar sobre a Safiel? Nessa quarta-feira, o presidente Osmar Stabile e toda a sua diretoria receberam 2 representantes da Safiel, que é aquela ideia de criar uma SAF para o Corinthians, mas não vender lá um dono específico, e sim fazer de milhares de torcedores corintianos donos do Timão. Cada um compraria uma parte pequena, de 100, 200 reais, e essa administração seria coletiva. As 4 horas de reunião nessa quarta-feira serviram para que a diretoria tirasse uma série de dúvidas. Existia a intenção do pessoal da Safiel de uma assinatura não vinculante, de não dá para dizer que é um contrato, quer ver? Eu até vou pegar o termo direitinho. A ideia dos idealizadores da Safiel é de que houvesse a assinatura de uma proposta não vinculante. Mas o Armando Mendonça, que é vice-presidente do Corinthians, chegou a dizer, depois da reunião seguinte, abre aspas, essa proposta não vinculante traz obrigações sim para o Corinthians. O Corinthians teria uma série de responsabilidades e ainda há algumas dúvidas que o clube possui. Por isso, nesse momento não há como assinar nada. Tem questões jurídicas, efeitos paralelos. Se a gente assinasse, teriam obrigações paralelas, responsabilidades. E isso precisa ser bem discutido. Nessa quinta-feira, pressionado pela jornalista Marília Ruiz, o presidente Osmar Stabile disse que assina essa proposta não vinculante com a Safiel desde que eles se responsabilizem para agora com o pagamento dos name rights, com o pagamento do financiamento do estádio. Então, se a Safiel conseguir arrecadar mais de 600 milhões de reais e quitar essa dívida do estádio, o presidente assina essa proposta não vinculante para a Safiel. Beleza? O Clevson Souza, Nicola, o volante André vai ser vendido mesmo? Clevson, perguntei durante a live para o Diogo Silva, que é representante do jogador, se existe algum avanço. Ele disse que segue tudo na mesma.
Corinthians recebeu uma oferta de 12 milhões de euros, respondeu com uma contraproposta de 13 milhões de euros fixos mais 4 de bônus, e a resposta a essa contraproposta do Forest foi negativa. Então agora a gente precisa esperar por um novo movimento do clube inglês. O Nelson Kratcherian. Nicola, e o Corinthians tem alguma novidade? O Corinthians vai vender o André? Muita gente preocupada com isso, não pela saída do André, mas com a perspectiva de a entrada de dinheiro, garantir o pagamento das dívidas e, eventualmente, assegurar reforços. O Nelson Kratcherian, Nicola, o Corinthians está com salários atrasados? Procede? Sim. O Corinthians tem 1 mês de direito de imagem atrasado com o time principal, além de pendências com premiações e férias. A dívida com o time principal é de 15 milhões de reais. O problema é que há pendências também, por exemplo, com o time feminino, que reclama de 2 meses de direitos de imagem atrasados. O Simão Rodrigues, boa noite, Nicola. Como os times pagam muito caro nos jogadores que não conseguem fazer 15 gols no ano? É uma vergonha. Eles só fazem isso da vida e são ruins. Pois bem, vou citar um exemplo claro. O Corinthians contratou o Pedro Raul de um time mexicano, onde o Pedro Raul tinha menos gols do que o goleiro. Pedro Raul tinha 2 gols e o Thiago Volpi, que hoje está no Red Bull Bragantino, tinha 4. Apesar disso, o Corinthians concordou em comprá-lo por 25 milhões de reais, com um salário de 750 mil por mês, contrato de 5 anos. O Corinthians não pagou os 25 milhões de reais, e essa dívida já se transformou em 40 milhões de reais. Então a operação de compra do Pedro Raul vai custar 40 milhões. O Pedro Raul, cara, é uma negação, isso está muito claro para o torcedor do Corinthians. E o pior é que depois do Campeonato Paulista, com o René fazendo muito sucesso na Portuguesa, o Mauro, que é observador técnico do Corinthians, fez enorme esforço para que o René fosse contratado. O Corinthians pediu que a Portuguesa o liberasse por empréstimo de graça. A Portuguesa pediu 700 mil reais pelo empréstimo. Opção de compra de 1 milhão de euros, 6 milhões de reais. O Corinthians achou o valor alto e acabou perdendo o René para o Vitória. O René está fazendo gol pra caramba no Vitória, é artilheiro da Copa do Brasil. E o Corinthians sofrendo com o Pedro Raul, porque não quis pagar 700 mil reais pelo empréstimo até dezembro. Esse valor equivale a menos de um salário do Pedro Raul, tá bom? Corinthians, as datas, né, de jogos do Corinthians e horários na Copa Libertadores da América pelas quartas de final já foram definidas, né? A Conmebol anunciou nesta quinta-feira as datas e horários das quartas da Liberta. As partidas serão disputadas nas semanas de 9 e 16 de setembro. Tá chegando, hein? Tá chegando, porque o mês tá acabando, né? O Brasil tem lá os seus 4 representantes, entre eles o Coringão, né? Tem o Flamengo, tem o Fluminense, tem o Palmeiras e tem o Coringão, tá? Argentina e Equador contam com 2 times cada. Estudiantes e Platense representam o futebol argentino, enquanto Independente Del Valle são as esperanças equatorianas, né? Dá para ver que um brasileiro vai levar, né? Um brasileiro vai levar, espero que seja o Coringão. Olha só, jogo de ida, tá? O Corinthians joga no dia 9, às 21h30, tá? Estudiantes e Corinthians lá no estádio Uno, né? Transmissão da Globo e da Paramount, tá bom? Então é um jogo aí importante, né? Claro, o jogo mais importante do ano até agora, 21h30, né? Lá na Argentina, tá? O Fluminense joga um dia antes, no dia 8, e o Corinthians joga no mesmo dia que o Palmeiras, né? O Palmeiras joga também no dia 9, só que mais cedo às 19 horas, tá? Dá para secar o Palmeiras e depois assistir o Coringão, tá certo? Jogos de volta, né? O Corinthians joga no dia 16/9, 21h30, Corinthians e Estudiantes, Neoquímica Arena. Meu amigo, é se preparar bem, porque o Corinthians tem totais chances de passar, sim, pelo Estudiantes. É só estudar antes, estude antes, e a gente passa. Deixa o like. Vamos seguir falando muito do Coringão, né? Porque assuntos não faltam. Eu quero falar da Safiel. Não foi tão animadora como muitos estão dizendo, tá? Eu falei para vocês, o pessoal saiu ali, é tudo política, né? O Armando Mendes fala uma coisa, aquela coisa. Aí o pessoal da Safiel, não, foi legal, tal. Eu falei que a chance deles serem cozinhados é grande, né? O que eu tô passando aqui não é minha opinião em nada, é só informação, tá? O Corinthians não curtiu muito o que foi apresentado, né? E frases que aconteceram lá foi a seguinte, que eu falei para vocês e eu já tinha trazido isso com exclusividade, que o Osmar tinha falado isso para eles e me falaram que o Osmar disse o seguinte, vocês têm dinheiro? Não. Aí ele falou, também não tenho, né? Vai fazer captação primeiro e depois vem. Se trouxer no mínimo 400 milhões para pagar a arena, eu assino. E aí o Osmar falou o seguinte, eu assino e vou para minha casa, entendeu? Porque ele falou, eles vão me mandar embora depois.
né? Outra coisa que falaram, que o contrato não vinculante, não sou eu que estou falando, hein? Pelo amor de Deus, não quero confusão com ninguém, tá? O contrato não vinculante não existe, é obrigado a virar SAF no final. Isso que me falou foi uma pessoa que esteve na reunião e falou isso para eles lá em um tom assim que não foi muito legal, tá? Enfim, aí o pessoal, parece que o Tuma pediu a palavra lá, falou que a obrigação da Safiel pedir dizer quem pediu dinheiro, né? Eu não estou sabendo disso porque eu não acompanho os outros canais e eu não sei, parece que a Safiel deu uma entrevista e falou que alguém pediu dinheiro no clube, aí o Tuma perguntou para eles lá quem foi, eu sou presidente do conselho, eu preciso saber. Eles falaram, não, foi tal, foi fulano tal, e não falaram quem é, entendeu? Então isso daí também gerou aí um ruído, tá? Eles falaram lá que o Bayer fez captação de 3 empresas por segurança, então, né, antes de fechar tudo já tinha a Audi, tinha o Allianz e uma outra que eu não lembro qual é, tá? Enfim, falaram também em questão da Arena, taxa Selic, mais de 1%, enfim, coisas que não agradaram, tá certo? Eu tô falando para vocês o que me contaram dentro do Corinthians, porque eu senti todo mundo animado depois, aí eu fui apurar. Falei, pô, legal, tá todo mundo animado, porque eu fico pensando, quem sabe eles fazem um acordo pro bem do Corinthians, todo mundo ajuda o Corinthians e, né, sei lá, vira SAF e as pessoas ali ajudam, enfim. Não foi o que rolou, não foi o que aconteceu, não foi nesse tom. Então, assim, o Corinthians diz o seguinte: se for para captar dinheiro, né, eles também estão tentando e não conseguem. Então, estão esperando, né? E o Osmar falou que assina, chegou, ele assina e vai embora para casa. Agora, né? Tomara que a Safel arrume esse dinheiro para quitar a Arena aí, né? Aí a gente vê realmente, né, o que vai acontecer. Deixa o like, inscreva-se no canal. Já falei, né, que o Osmar falou lá na reunião que essa proposta não vinculante, no final é obrigatório virar SAF, tá? O pessoal da Safiel estão com as portas abertas aqui no canal para explicar se não é isso, porque isso aqui não é uma informação minha, isso aqui vem lá, isso não é algo que saiu da minha cabeça, tá? Isso vem lá do Parque São Jorge, que falaram na reunião. Então as portas estão abertas aqui para vocês darem uma entrevista e falar sobre a Safiel também. Deixa o like e comente aqui embaixo. Olha só, fala do Jesse Lingard, tá? O Jesse Lingard tem uma cláusula contratual que, se ele realizar 45% dos jogos do Corinthians, tá? Como titular, ele renova para o ano que vem. Então, assim, eu acho que vai ser muito difícil o Jesse Lingard renovar, nem sei se consegue ainda, né? Porque, olha o detalhe, olha o que a gente apura tudo para vocês, tá? O Jesse Lingard, ele precisaria realizar 45% dos jogos como titular. Ele teve uma sequência boa como titular no início do Diniz, lembra? E agora sumiu, né? O Jesse Lingard. Então a situação dele complica bastante, né? Porque ele não está sendo utilizado, né? E acho que ele caiu até não vou dizer desânimo, mas uma falta de confiança. E outra, o Jesse Lingard, ele não está atuando na posição dele. Ele nunca atuou no Corinthians na posição dele. Sabe qual seria a posição do Jesse Lingard? Ali, próximo da área, onde atuou o Garro, né? E onde atuou o Bidon outro dia, né? E atuava com o Dorival. Então o Jesse Lingard teria que jogar atrás do centroavante, teria que jogar na função do Garro, que eu nem sei se vai ter mais essa função agora, porque com a volta do Memphis e do Yuri, né, 2 linhas de 4, não vai ter um meia exatamente atrás dos 2 atacantes. Enfim, eu ainda gostaria de ver o Jesse Lingard ali, ou pelo menos quando o Diniz colocasse, não colocasse ele para ficar marcando do lado esquerdo, que ele não tem pegada para isso. Colocasse ele dentro da área. No dia que ele colocou dentro da área, ele marcou um gol de cabeça, né, na Copa do Brasil. Enfim, situação complicadíssima para o Jesse Lingard com essa cláusula aí de 45% dos jogos como titular. Comenta aqui embaixo, me diz aí o que você acha. Sem falar que poderia utilizar o Jesse Lingard no lugar do Pedro Raul, de titular de centroavante, algum outro jogo, enfim, ou durante o jogo entrar de centroavante também, tá? Vamos falar agora do Cebolinha. O Cebolinha está liberado pelo Flamengo para buscar outro clube, para jogar em outro clube. Aí, não importa para mim se tem transferban, se não tem transferban. A minha função é encher o saco. Eu fico no telefone e pergunto de tudo para todo mundo. O pessoal sabe que eu sou chato e não fica um dia, né? Todo mundo do CT, Parque São Jorge, sem receber uma ligação minha. Eu apurei que é o seguinte, é um jogador que agrada a todos. Comissão técnica, Marcelo Paes, diretoria, Osmar, a turma do Parque São Jorge que está em volta do Osmar. O Cebolinha é unanimidade no Corinthians, tá? Só que tem um problema do transferban. E eles descobriram, porque aí, né, eu vou fazer um discernimento, né,
um feeling meu em cima da informação. Eles descobriram dentro do Corinthians que o Flamengo só empresta para time, só libera realmente para time de fora. Coisa que acho que ninguém falou ainda sobre o Cebolinha. O Flamengo libera ele para negociar o futuro dele, de graça. Só que para os rivais, o Flamengo faz jogo duro. O Flamengo quer liberar para time de fora, seja Europa, Arábia, ele estava negociando com a Rússia, enfim. Então o Corinthians descobriu isso já, né? Porque tem gente ligada assim ao Osmar que tem contato no Flamengo. Certamente deve ter feito uma consulta. E tem uma outra coisa, né? Para o Corinthians fechar com o Cebolinha, teria que acontecer o que o Corinthians esperava do Wesley e que não deu certo, que é o Cebolinha não fechar com ninguém até lá e esperar o Corinthians pagar o transfer ban. Então, assim, há o interesse, pode até ter tido uma consulta, mas as condições são pequenas porque já deve ter outros clubes na frente, inclusive do Brasil, porque se ele não arrumar nada lá fora, ele vai ter que fechar com alguém do futebol, com algum clube do futebol brasileiro. E o que chegar primeiro e com mais grana vai levar, tá? Então há interesse sim do Corinthians. E o Corinthians já sabe que há dificuldade do Flamengo liberar para clubes brasileiros. Então é uma situação, podemos colocar aqui, que dificilmente vai acontecer. Vou tratar até como quase impossível, tá? Para não tratar nunca como impossível. Deixa o like, comente aqui embaixo, inscreva-se no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.